Deus fala nos dias de hoje? Deus ainda fala? Como ouvir a voz de Deus nesses dias? Eu vou te apresentar 7 maneiras de ouvir a voz de Deus. Vamos lá? Vamos para a vinheta. Olá, enraizado, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu quero trazer para você uma pergunta que muita gente tem feito. Como ouvir a voz de Deus? E eu venho trazer resposta para essa pergunta. Eu quero te apresentar 7 maneiras de Deus falar. Existe mais? Existe mais. Mas eu quero te pedir, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você estar recebendo vídeos novos toda semana. Você que já faz parte dessa família, curta e compartilhe esse vídeo para todo mundo. Então vamos lá. 7 maneiras de como ouvir a voz de Deus. A primeira dela eu anotei aqui, que não pode ser diferente, é através da palavra. Deixa eu pegar a minha aqui. Deus fala através da sua palavra. Já que a palavra é de Deus, e Ele tem o seu meio de falar ali. Então eu te incentivo a você estudar a Bíblia, a ler a Bíblia. Porque quando você sentar para estudar, eu tenho certeza que você vai ouvir a voz de Deus através de um texto bíblico. Aquele texto vai falar no teu coração, vai estremecer a sua alma e você terá certeza de que é Deus falando, trazendo resposta à sua oração. Então essa é a primeira maneira de que Deus vai usar para falar comigo e com você. É através da sua palavra e não pode ser diferente. Vamos lá? Eu quero te apresentar a segunda maneira de Deus falar conosco. A segunda maneira, Deus ele fala através de outras pessoas. Às vezes tu vai orar, você vai, Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Você vai conversar com alguma pessoa, algum familiar ou algum conhecido, até mesmo um desconhecido, e numa conversa informal, que parece que não é nada, Deus vai usar conselhos daquela pessoa para você. Deus vai falar com você através daquela pessoa, e muitas das vezes a pessoa que está sendo usada, ela nem vai saber o porquê que ela abordou aquele assunto, o porquê a conversa tomou aquele caminho. Isso já aconteceu com você? É algo espetacular e maravilhoso. Uma conversa informal que Deus usa as pessoas para trazer resposta, trazer conselho. Eu já conversei com pessoas e ela falou assim, poxa, Deus usou uma pessoa esses dias e a pessoa chegou, abordou um assunto que não tinha nada a ver e eu fiquei olhando, sem ela saber, era a resposta às minhas orações. Então a segunda maneira de Deus falar com você é através de outras pessoas, através de uma conversa informal, através de um conselho. E eu quero falar ainda para você a terceira maneira de Deus falar com você. É através da oração, claro, né? Essa não pode faltar. Muitas das vezes você vai dobrar o teu joelho e você vai estar ali orando e intercedendo e Deus ele vai falar na sua mente. Aí tu fala assim, pastor, como que eu vou saber que é Deus falando comigo? Você vai saber, porque seu coração vai estremecer, vai ter uma paz inundando o teu ser, vai ter uma alegria inundando a tua alma, algo inexplicável. E você como filho conhece a voz do Pai. Lembra, a gente usa o exemplo da seguinte coisa, quando você ouve a sua mãe, a voz da sua mãe, você conhece ela de qualquer lugar, ainda mais quando ela grita o seu nome todo, não é verdade? Então, muitas das vezes na oração, você ali, Deus vai falar com você para você interceder por alguém, interceder por alguma pessoa que está precisando e depois você vai encontrar essa pessoa e ela vai falar, eu estava passando por isso, isso e isso, e você vai compartilhar com ela, olha, eu estava orando por você, eu estava orando pela sua vida, eu senti de Deus orar por você, eu ouvi Deus falar, e isso é bastante interessante. Eu quero falar a quarta maneira que Deus usa para falar com a gente, no nosso dia a dia. Por isso que é bom a gente estar bastante atento à voz de Deus, bastante sensível, com o ouvido inclinado e ansiando, desejoso para ouvir a voz dele. Porque Deus ele pode usar até um sorriso de uma criança para falar com você. Deus ele vai usar a coisa do nosso dia a dia. De repente, uma nuvem no céu. Deus ele é Deus de simplicidade. Deus ele sempre vai falar conosco através de coisas. Exemplo, você vai pegar um livro e você vai ler aquele livro e de repente Deus vai usar aquele livro para falar com você. Você vai estar vendo um filme, uma determinada cena, você vai sentir Deus falando com você no seu interior. E isso é bastante interessante. Deus ele usa coisas extraordinárias, coisas que a gente nem imagina para falar conosco, não é verdade? A quinta coisa que eu quero falar com você, que
Deus usa para falar conosco é através de sonhos e visões. Deus usa. Deus ele fala conosco através de sonhos e visões. Tem muitos sonhos que são sonhos de resposta de Deus falando claramente conosco. Tem muitas visões que são de Deus falando conosco. Mas você precisa ter o discernimento que tem sonho que é coisa do dia a dia, fadiga do seu trabalho, do dia a dia, você dormiu de barriga cheia, e aí você vai pensar que é Deus e não é Deus. E muitas das vezes o inimigo ele pode usar o sonho, ou pode até dar uma visão, né, para nos confundir. E aí tu vai falar comigo assim, poxa, mas como que eu vou saber que é a voz de Deus? Através da palavra, através do estudo da Bíblia Sagrada. Deus ele nunca vai falar para você fazer algo contrário à sua palavra. Examine na Escritura o sonho, a visão, a revelação, eu não sei como que você chama, e ali na palavra, exemplo, Deus ele não vai mandar você matar alguém, Deus não vai mandar você trair a sua esposa, certo? Porque é o contrário à palavra. Eu tenho um vídeo aqui que fala como você estudar a Bíblia. Eu vou deixar aqui no card, tá? Então Deus ele fala conosco através de sonhos. Mas para isso nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada, ter o hábito de estudar a Bíblia Sagrada. Sexta coisa que Deus pode usar para falar conosco. Deus fala através dos louvores. É verdade. Quem nunca chorou com um louvor que foi uma resposta de Deus nítida, de um pai para um filho? Às vezes você já ouviu aquele louvor milhões e milhares de vezes, mas naquele dia Deus usou aquela letra daquele louvor e parece que você prestou atenção no que estava por trás da letra. Era a resposta de Deus. E às vezes você vai ouvir um louvor de primeiro assim, é a resposta de Deus, a sua oração, de repente é a sua angústia, é a resposta de Deus e Deus usa para falar conosco, né? Quantos louvores não se tem aí que Deus fala tremendamente de maneira extraordinária para a sua igreja? E a sétima coisa que Deus usa para falar conosco, a pregação. A pregação do Evangelho. Você de repente está num culto, você está ouvindo uma ministração, alguém ministrar a palavra de Deus, e ali você vai ouvir Deus falar com você através daquele homem, através daquela mulher, claramente. E parece que aquele pregador está olhando para você. Parece que todo mundo sumiu e só tem você e ele ali. E a resposta de Deus através da pregação dele, do texto, Deus vai usando ele para ministrar o texto, fazer uma exegese do texto e fala claramente contigo. Você fala assim, nossa, eu li esse texto tantas vezes, mas eu nunca vi assim. É porque Deus usou para falar com você. Pede confirmação de Deus, através do sonho, através de visão. Se Deus deu um sonho, Deus deu uma visão, Deus usou um pregador, Deus usou alguma dessa maneira que eu estou falando com você, pede confirmação de Deus. Não é pecado você pedir. Lembra? Gideão pediu confirmação. Deus, fala comigo assim, fala comigo. Aí Deus respondeu, Deus, se é o Senhor, fala comigo. Aí ele fez de novo, Deus, se é o Senhor, fala. Davi pediu. Então pede confirmação de Deus através do que Deus tem falado com você. Pede para Deus confirmar, vai através da palavra, tá bom? Analisa aí essas 7 maneiras que Deus usa para falar conosco. Deixa aqui o seu comentário no vídeo. Quais dessa maneira Deus usou para falar com você? Quais delas te marcou? Ou se ainda Deus não falou com você, coisa que eu acho impossível. Eu tenho um amigo que ele diz assim, Deus ele quer ser pai, mas tem gente que não quer ser filho. E Deus está falando e tem gente que não quer ouvir. Eu trouxe para você 7 maneiras de Deus falar com você. Existe mais? Existe muito mais. Tá bom, enraizado? Deixa aqui no comentário, se inscreva no canal, manda esse vídeo para um amigo, para ele identificar a voz de Deus. E até o próximo vídeo, enraizados. Tchau!